RedeTV News volta e vamos direto conversar com o nosso comentarista de política, o Reinaldo Azevedo. Reinaldo, fomos para o intervalo falando de Gilmar Mendes, voltamos falando de Gilmar Mendes também, mas agora sob outro aspecto. O Gilmar é relator de um pedido de habeas corpus coletivo sobre a prisão em segunda instância, após segunda instância. Isso terá algum efeito? Boa noite, Amanda. Não terá efeito nenhum. Aliás, as redes sociais, para variar, né, já estão naquele festival de boçalidades. Não quer dizer que todo mundo que esteja nas redes sociais seja boçal, mas, enfim, é um palco preferencial para os boçais. As pessoas que primeiro atiram e depois perguntam por quê e quem é o alvejado. Não é isso? Vamos lá. Existe, como todo mundo sabe, existem duas ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, no Supremo para tomar uma decisão de mérito com efeito vinculante, que aí sim obriga todos os tribunais a tomar aquela decisão, inclusive o próprio STF, sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. Isso está lá para ser votado desde dezembro. Além disso, e não tem nada a ver com Lula, isso precede Lula. Além disso, existe o habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do Lula. Este habeas corpus já foi enviado para o Pleno do Supremo, o Fachin já entregou relatório para todo mundo, isto é, já levou em mesa, agora basta que ele diga, é preciso votar. Acontece que a ministra Carmen Lúcia resolveu sentar sobre as três ações, porque ela diz que isso apequena o tribunal. É a primeira vez na história da humanidade em que um tribunal votar alguma coisa que está lá seria apequenar-se, não é? Eu insisto, se tivesse havendo alguma manobra para tentar facilitar a votação, para ajudar Lula ou outro qualquer, eu seria o primeiro a vir aqui dizer que não. Só que é o contrário, isso tem de ser votado. Se vai beneficiar o Lula ou não é problema da ministra e de ninguém. Tem que cumprir a regra. Muito bem. Por que isso está lá para ser votado e a Carmen Lúcia não vota? Esses advogados do Ceará entraram com habeas corpus coletivo que, se concedida a liminar, e o relator é o ministro Gilmar Mendes, todas as pessoas que, condenadas em segunda instância, estão presas, seriam soltas. E todas aquelas que estão para ser presas não seriam presas, né, enquanto não se julgasse o mérito dessa liminar, caso o ministro a concedesse. Só que eu acho que o ministro, se resolver atuar antes do Supremo tomar as outras decisões, ele vai negar a liminar porque ela é descabida. Aí sim, esse tipo de liminar seria descabida, porque beneficiaria todo mundo de cambulhada sem considerar os casos, né? Porque, veja, tem gente que está presa agora porque a pena está sendo executada, mas que, se não fosse isso, poderia estar presa em razão de prisão preventiva. Então é claro que o ministro, que também é cabível, é claro que o ministro não vai conceder uma liminar soltando todas essas pessoas sem saber quem são. Eu estou falando da boçalidade porque já começou. Aí, tá vendo? Olha aí, agora o Gilmar vai soltar todo mundo. Ah, justo ele é o relator. Ele é o relator porque foi no sorteio que caiu para ele. Existe um sistema de sorteio ali e pinga na tela do ministro e cai lá e ele tem de ser o relator, né? A não ser que ele se declare impedido para isso. Então, atenção, esse habeas corpus que está com o Gilmar, eu acho que não vai dar em nada. Agora, isso só está ali porque a Carmen Lúcia não cumpre a sua obrigação. Na terça-feira agora vai ter uma reunião com os ministros e quero crer que se chegue a algum lugar, né? Ela já deu um jeito de falar para a imprensa que não foi ela que convocou a reunião, mas sim o Celso de Mello, que é o decano do Supremo. Era uma desnecessidade. Aliás, a ministra dizer, sim, fui eu, cumpri a minha obrigação e fiz uma reunião administrativa com os ministros. Qual é o problema disso? A Carmen Lúcia precisa parar de ficar jogando para a galera. Afinal de contas, ela não é o jogador Edilson, que quando estava no Corinthians, num jogo que o Corinthians estava vencendo, resolveu fazer embaixadinha para humilhar o adversário, né? Por favor, não se comporte neste particular como Edilson, que não obstante era um grande jogador. Como jogador era melhor do que a Carmen Lúcia como jurista. Pronto, falei. Reinaldo, boa noite. Na sua opinião, Reinaldo, a seu juízo, quais são elas, essas forças que estão tentando matar
Marielle Franco uma segunda vez. Boa noite, Boris. Olha, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Primeira extrema-direita asquerosa, chechelenta, quando fica divulgando falsas fotos de Marielle, que teria sido casada com Marcinho VP, e essas fotos circulam. E até desembargadora acaba passando isso adiante. Aliás, um conselho, desembargadores, não fiquem nas redes sociais, não tenham perfis nas redes sociais, não se deem a esse desfrute, não é? Não se comportem como adolescentes. É vergonhoso isso. Então, claro, essas forças sim. Mas também a esquerda, quando insiste na tese de que a morte desta moça é decorrência da intervenção. Decorrência da intervenção, isto é, seria praticada pelas forças da intervenção. Não, não. As forças que não querem intervenção, é preciso que se insista nisso. As forças que não querem intervenção, estas sim estão por trás da morte dela. Precisa ver quem? Ou o narcotráfico, ou a milícia, muito provavelmente, né? Ou a banda podre da polícia. Então são as forças que não querem a intervenção. Aliás, como não queria Marielle, como não queria e não quer o PSOL, que recorreu à justiça. É preciso parar com essa exploração vigarista. Até porque ela não é a única morte. No Rio de Janeiro, no ano passado, foram 6.300 mortos. No Brasil inteiro, 61.619 mortos. Alguma coisa precisava ser feita e está sendo feita. Então, esses que ficam aí tentando associar a intervenção, as forças da intervenção, ao assassinato dela, estão tentando matá-la uma segunda vez, porque estão buscando ignorar os fatos, inventar uma narrativa. E a extrema-direita que usa a morte da moça aí para tentar fazer politicalha também. Enfim, são forças, como diria um pensador, opostas, porém que se combinam na estupidez. E é hora de parar com isso e deixo o recado final. Senhores magistrados, extingam todas as suas páginas no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, em todos os lugares. Por favor, atenham-se aos autos e tenham mais compostura. Obrigada, Reinaldo. Boa noite. Até amanhã.